Olá! No vídeo anterior, nós demos mais vida ao nosso dengoso. Crochetamos os olhos e as orelhas. Aprendemos a prender os olhos já na posição certa, dando o primeiro passo na expressão fofa que ele está ganhando. Agora, neste 10º vídeo, vamos continuar com a modelagem da cabeça. Você vai ver como prendi as orelhas, coloquei o enchimento e costurei a cabeça no corpo. A cabeça ainda não está totalmente pronta, mas já começamos a dar forma à carinha encantadora do dengoso. Então, pega seu fio e agulha e vamos juntos nessa aventura. No vídeo anterior, nós fizemos os olhos, as orelhas e a cabeça, nós fizemos até a carreira 57. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade a partir da carreira 58. Eu já fiz as marcações dela aqui e ela vai ficar da seguinte forma: 4 pontos baixos, uma diminuição, 13 pontos baixos, depois uma sequência de uma diminuição, 7 pontos baixos, 3 vezes, depois uma diminuição, aí 61 pontos baixos, aí depois uma sequência de uma diminuição, 7 pontos baixos, 2 vezes, mais uma diminuição e no final 3 pontos baixos. Essa carreira vai totalizar 124 pontos. Eu vou fazer ela e retorno ao final. Concluí aqui a minha carreira 58. Aí agora eu vou reservar aqui, porque eu vou fazer o suporte para a gente encaixar aqui no pescoço, para poder colocar a cabeça, tá? Aí aqui vocês ou podem usar um novo novelo ou cortar a linha. Eu cortei a linha, vou usar o mesmo novelo. Então aqui o suporte eu já adiantei, aqui, agora eu vou dizer para vocês as carreiras, porque é bem simples isso aqui. A gente primeiro vai fazer um anel mágico com 6 pontos baixos, na carreira 1, um anel mágico com 6 pontos baixos. Só que esse anel mágico a gente não vai apertar ao final, a gente vai deixar assim folgadinho, tá? Aí na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos. Na terceira carreira, um ponto baixo, um aumento 6 vezes, totalizando 18 pontos. Na carreira 4, 2 pontos baixos, um aumento 6 vezes, totalizando 24 pontos. E na carreira 5, 3 pontos baixos, um aumento 6 vezes, totalizando 30 pontos. Esse círculo que a gente fez, ele vai encaixar aqui. Agora nós vamos fazer aqui uma carreira, que é a carreira 6, toda de ponto sobre ponto, 30 pontos baixos, só que em BLO. A gente vai pegar aqui mesmo pelo direito, a gente vai colocar lá pelo avesso, mas a gente vai crochetar pelo direito. Então a gente vai fazer aqui, pegando só as alcinhas de trás, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreira 6 e retorno ao final. Concluí aqui a carreira 6, fiz aqui os 30 pontos baixos em BLO. Aí agora nós vamos fazer mais 7 carreiras de ponto sobre ponto. Então, da carreira 7 até a carreira 13, nós iremos fazer 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui os meus e retorno. Concluí aqui minhas 7 carreiras de 30 pontos, agora eu vou cortar o fio para arrematar. Depois que arrematar, a gente vai virar do avesso, que ela vai entrar aqui. Eu fiz ela justinha, para não ficar a cabeça dançando muito no pescoço, tá? Cortar um pouco aqui esse fio. Esse aqui eu vou deixar aqui, quando a gente for unir no pescoço, a gente esconde ele, tá? Então, agora eu vou aqui fazer as marcações da pontuação que a gente vai utilizar aqui, desse suporte, e a pontuação da cabeça. E aí eu retorno
para falar para vocês, tá? Para dar continuidade. Já fiz aqui as marcações. Eu separei aqui. A gente vai usar depois, vai encaixar no pescoço assim, pelo avesso, mas a gente vai costurar aqui pelo direito. Então, eu separei aqui 13 pontos. Coloquei um marcador aqui, entre eles tem 11 pontos e mais um marcador aqui, total 13 pontos. E aqui a gente vai fazer 7 pontos baixos, desculpem, 5 pontos baixos, aí depois a gente vai prender o pescoço aqui, esse suporte do pescoço por 13 pontos, depois a gente vai fazer mais 106 pontos baixos, aqui, até chegar aqui, certo? Ponto sobre ponto. Então, a gente vai prender da seguinte forma. Aqui pelo avesso. Aqui onde eu botei esse ponto, eu vou prender aqui. E aqui onde eu botei esse. Deixa eu botar aqui por dentro. Vou prender esse. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido aqui. Aqui, como sempre, eu vou colocar aqui um ponto após a junção, marcar também um ponto aqui antes dessa junção. Depois que eu costurar aqui, eu vou colocar também aqui, depois da junção, tá? Essa parte aqui eu vou fazer junto com vocês. Vou emendar aqui o fio que eu tinha cortado. Então, inicialmente são 5 pontos baixos. Cinco pontos baixos. Aí agora a gente chegou aqui na união. Então, a gente vai tirar esse marcador aqui. Essa laçada aqui, a gente vai soltar ela, vai introduzir a agulha. Aqui. Nesses 2 pontos, vai puxar a laçada aqui por dentro. Fazemos uma corrente, e depois vamos passar de novo por dentro do mesmo ponto, fazemos um ponto baixo. Aí aqui eu vou unir essas 2 bordas. Aqui o último pontinho. Agora aqui a gente vai continuar fazendo os pontos baixos, ponto sobre ponto. Aí eu vou marcar esse ponto aqui, para quando a gente voltar não se confundir. E vou marcar também aqui o último ponto que a gente costurou. Foi esse aqui. Pronto, agora eu vou fazer aqui 106, já fiz aqui um ponto baixo, eu vou fazer mais 105 pontos baixos aqui e ao final retorno. Concluí aqui a minha carreira 59, ficou assim, o suporte do pescoço. Nós vamos continuar trabalhando com ele assim, depois a gente vira ele pelo avesso, tá? E depois que virar pelo avesso, a gente vai fazer aquele trabalho com cola para ele ficar enrijecido, para poder ele circular de uma forma fácil no pescoço, para movimentar a cabeça, tá? Já fiz aqui as marcações da carreira 60, e aí nela a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer primeiro 29 pontos baixos. Então, a gente vai fazer aqui esses pontos baixos, vai pegar esse ponto aqui, que a gente colocou um marcador, que é o ponto antes da junção. Aí depois esse ponto aqui, que é o ponto depois da junção. Aí se vocês observarem, aqui é onde foi feita a junção. Aqui a gente não vai costurar, daqui a gente vai pular para aqui. E aí a gente vem seguindo aqui, faz a mesma coisa desse lado de cá. Então faz os 29 pontos, que vai terminar aqui.
Aí depois desses 29 pontos, a gente vai fazer uma diminuição, aí vai fazer 6 pontos, uma diminuição, 2 vezes, tá? Aí depois a gente vai fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos, um aumento. Aí depois vai fazer 11 pontos baixos, um aumento, depois 19 pontos baixos, um aumento, depois 11 pontos baixos, um aumento, aí depois 3 pontos baixos, uma diminuição, 2 vezes. Aí depois uma diminuição, 6 pontos baixos, 2 vezes, mais uma diminuição e no final 2 pontos baixos. Essa carreira ficará com um total de 124 pontos. Vou fazer aqui a minha, no final eu volto. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa carreira, é só colocar nos comentários, mandar mensagem, que eu responderei com o maior prazer. Voltei aqui para fazer essa parte aqui do suporte junto com vocês, para as pessoas que não estão familiarizadas com a minha forma de trabalhar, verem, quando a gente chegar aqui nesses 2 marcadores, como é que a gente vai fazer, tá? Então, cheguei aqui nesse marcador, vou fazer um ponto. E agora eu vou pegar o ponto do próximo marcador. Essa parte toda aqui, a gente vai desprezar, porque é onde a gente fez a junção. Se a gente for pegar pontos aí, vai dar errado a pontuação da nossa tromba, ou da nossa cabeça. Então, a gente já pega aqui, procura fazer o ponto bem apertadinho, para não ficar buraco, e aí continua trabalhando. Então, eu vou continuar aqui e retorno ao final. Concluí a carreira 60. Agora, na carreira 61, nós já vamos prender as orelhas. Essa carreira ela será feita da seguinte forma. Nós primeiro vamos fazer 31 pontos baixos, aqui, aí nós vamos prender a orelha por 27 pontos baixos. Então, já marquei aqui o lugar onde eu vou prender as orelhas. Depois vamos fazer aqui 6 pontos baixos, um aumento, aí depois uma sequência de 10 pontos baixos, um aumento, 2 vezes. Depois 6 pontos baixos, vamos prender a orelha por 27 pontos baixos, a orelha direita. Aqui nós prenderemos a orelha esquerda, aqui a orelha direita, por 27 pontos baixos. E no final, 4 pontos baixos. Essa carreira ficará com um total de 127 pontos. Então, as orelhas eu já marquei aqui. A gente vai marcar daqui para cá, os 27 pontos. Então, aqui eu coloquei no primeiro ponto um marcador, contei 27 pontos, e aí coloquei o marcador aqui no 27º ponto. E aí vai ficar essa pontinha aqui sem costurar, tá? Ela fica solta. A mesma coisa do lado de cá. Coloquei aqui o marcador no primeiro ponto, a partir dele contei 27 pontos e coloquei aqui o marcador no final. A pontinha vai ficar aqui. E a gente vai prender a orelha nessa posição, que é a orelha esquerda. Ela vai ficar, a gente vai colocar assim, para prender, porque depois ela vai abrir assim, tá? Então, aqui, onde eu coloquei esse marcador, vou colocar aqui. E esse marcador de cá. Essa linha que a gente deixou aqui solta, a gente vai prender ela junto com a costura. Então, aqui onde eu coloquei esse outro marcador, coloco aqui a orelha, tá? A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá com a orelha direita. Onde está esse marcador aqui? Colocar esse. E o próximo no de cá. Então, vou fazer aqui a minha costura. Aqui não tem nenhum segredo. A gente vai costurar ponto sobre ponto. Aqui, no lugar das orelhas, a gente vai pegar 2 camadas, normalmente, por fora aqui. A mesma coisa quando chegar do lado de cá. E aí, quando eu concluir a carreira, eu volto. Voltei aqui para dizer a vocês que aqui a gente vai pegar aqui por fora desse suporte, tá? Aqui essa parte de dentro a gente não vai mais costurar ela, só aqui por fora. Depois a gente vai virar ela pelo avesso. Eu vou fazer aqui esse pedaço, quando chegar na união das orelhas eu volto, só para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Então, fiz aqui os 31 pontos baixos.
Agora nós vamos unir a orelha. Então aqui, normalmente a gente vai costurar, vai pegar as duas camadas. E aí fazemos ponto baixo. Então eu vou continuar aqui, fazendo. Quando chegar aqui eu vou continuar fazendo, vou fazer a mesma coisa. E aí essa linha aqui eu já vou prender junto com essa costura. Aí quando chegar na parte de cá a gente vai fazer a mesma coisa e essa linha aqui também eu vou prender junto com a costura, tá? Então agora eu só vou voltar aqui no final. Concluí aqui a carreira 61. Cortar aqui os fios que eu já prendi, aqueles fios das orelhas. Já ficou assim. Agora eu vou fazer as marcações da carreira 62 e já retorno. Pronto, já voltei aqui com as marcações. Esse fiozinho aqui, que a gente já escondeu aqui na costura, eu já vou cortar. Então, a carreira 62, ela constará de 64 pontos baixos, depois um aumento, 12 pontos baixos duas vezes, um aumento e depois mais 36 pontos baixos. Essa carreira ficará com um total de 130 pontos. Vou fazer aqui a minha carreira 62 e ao final eu volto. Concluí aqui a carreira 62 e agora nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, da carreira 63 até a 66, iremos fazer 130 pontos baixos. Vou fazer aqui as minhas 4 carreiras e retorno. Concluí minhas 4 carreiras de 130 pontos baixos e agora nós vamos fazer logo o trabalho aqui desse suporte do pescoço. A gente deve fazer nesse momento, porque depois a gente vai começar a fazer reduções aqui na cabeça, aí fica mais difícil de trabalhar. Para a gente manter o formato cilíndrico bem feito, né, não dá problema depois que a gente for encaixar aqui no pescoço, eu vou fazer o seguinte, eu vou medir aqui o diâmetro aqui do pescoço. Ele tem 11 centímetros e meio. Então eu vou ver um suporte que possa ter esse mesmo diâmetro. Pode ser um tubo, um frasco. Tem esse tubo de cola aqui, deixa eu ver aqui. Ele tem quase 11,5. Tem o mesmo diâmetro aqui do pescoço. Então eu vou introduzir aqui. Aqui eu vou ajeitar bem. Para ele ficar bem nivelado, certo? A gente nivela bem. Essa parte aqui em cima a gente não vai passar cola, porque aqui depois a gente vai colocar o conector, né? A trava da conexão. E aí, se tiver com cola aqui, vai ficar muito alto e vai ficar ruim. Eu vou usar cola de silicone para fazer esse trabalho aqui de endurecimento, mas você pode usar aquele endurecedor da Círculo, pode usar cola branca, que vocês preferirem. Eu já estou acostumada a usar aqui a cola de silicone, então vou fazer com ela. Vou virar aqui assim, para ficar mais fácil de trabalhar. Então aqui a gente vai passar a cola, toda essa extensão aqui, observando, eu vou até passar aqui com uma canetinha, o lugar onde a gente vai dobrar aqui, que não faz parte do suporte. Então o nosso suporte é aqui até essa carreirinha aqui. Aqui. A gente vai botando assim uma camada.
Agora eu vou esperar secar, e aí depois que ela secar eu retorno aqui com vocês. Aqui, já secou aqui a cola, vou retirar aqui o suporte. Essa cola não deixa muito rígido, mas pelo menos o formato permaneceu, e aí vai ficar mais fácil na hora que a gente for colocar na cabeça. Deixa eu só experimentar aqui. A gente botar aqui a trava, vai girar com facilidade, certo? Vamos continuar fazendo aqui um pouco mais antes de prendermos no pescoço. Então agora nós vamos para a carreira 67. Pronto, fiz aqui as marcações da carreira 67 e nela nós faremos 30 pontos baixos, aí depois uma sequência de uma diminuição, 10 pontos baixos, 3 vezes. Aí depois uma diminuição, aí 22 pontos baixos, outra sequência de uma diminuição, 10 pontos baixos, 3 vezes, mais uma diminuição e no final 2 pontos baixos. Essa carreira totalizará 122 pontos. Vou fazer aqui a minha e retorno. Concluí a carreira 67 e na carreira 68 iremos fazer 122 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha carreira 68 e ao final retorno. Concluí aqui a carreira 68 e agora nós vamos colocar a cabeça no pescoço. Então, aqui a gente vai introduzir aqui. Vamos puxar bem para baixo para poder ficar bem no limite aqui. Vou usar aqui a trava número 46, porque ela pega toda essa parte aqui, e aí vai ficar bem firme. Como o corpo do elefante cede um pouco aqui, é bom que a gente faça um derretimento dessa parte aqui, para ela travar bem, tá? Tá bem correndo. Eu vou esquentar aqui o ferro de soldar, para poder, essa trava ela é bem mole, né, que ela é plástica, então é bom a gente proteger aqui. Eu vou esquentar o ferro de soldar para poder achatar essa parte aqui. O ferro de soldar já está quente o suficiente. Vou usar esse martelinho aqui para achatar. Pronto, deixa eu só desligar aqui o ferro de soldar. Pronto, agora eu vou colocar um pouco de enchimento aqui na mandíbula e aqui no final da tromba. Vocês já perceberam que aqui na cabeça a gente vai usar bastante enchimento, né? Que ela é bem grande. Mas por enquanto a gente vai colocar só aqui, nessa região, que depois fica mais difícil quando a cabeça já estiver mais fechada. Eu vou ter que fazer aquele trabalho com agulha de filtragem.
Como sempre, a gente vai modelando. Aqui a mandíbula, essa parte tem que ficar afundada. Então, a gente vai modelando o enchimento para que essa parte continue assim, tá? Pra não virar uma bola aqui. Coloca mais um pouco, para ficar aqui na borda, viu? Esse enchimento. Que fica, como a gente faz essa filtragem, alguns fios podem ficar saindo aqui pelos buraquinhos, aí depois a gente puxa e se persistirem a gente pode cortar. Mas é normal, quando a gente faz a filtragem por dentro, que o fio saia um pouco. Deixar para colocar mais, quando a gente for colocar mais enchimento na cabeça. Agora eu vou colocar ainda mais um pouco aqui, nessa região da tromba. Observe que com esse preenchimento que nós fizemos aqui nessa base, a tromba ela ficou mais modelada, né? Mais em pé. Ela estava muito assim para cima, aí ela desceu um pouco mais, ficou mais natural. Que é o movimento que eu quero dar para ela. Esses fiozinhos aqui, no final, a gente ajeita, tá? A gente vai colocar mais enchimento. Observem como aqui ficou o fundinho, para a língua ajustar, tá? O elefante, ele tá grande para a área aqui da câmera, mas eu acho que dá para perceber. Eu só vou filtrar mais um pouco essa parte aqui de cima, para ela não sair do lugar. À medida que a gente for crochetando, tem uma tendência do enchimento ir saindo do lugar. Então, eu vou só filtrar mais um pouco para ela aderir bem à parte que já estava na tromba, que aí fica mais difícil dela soltar. Do enchimento soltar, né? Pronto. Por enquanto, a gente vai parar por aqui, essa questão do enchimento. À medida que a cabeça fechar mais, a gente vai enchendo. Esses fiozinhos assim me incomodam, eu fico irresistível, eu fico puxando. Pronto. Agora eu vou fazer as marcações da carreira 69 e retorno. Concluí a carreira 68
e na carreira 69 iremos fazer 29 pontos baixos, aí depois uma diminuição 9 pontos baixos 3 vezes, uma diminuição 22 pontos baixos, uma diminuição 9 pontos baixos 3 vezes, uma diminuição e no final um ponto baixo. Essa carreira ficará com um total de 114 pontos. Vou fazer aqui as minhas e já volto. Concluí aqui a carreira 69 e na carreira 70 iremos fazer 114 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha carreira 70 e retorno. Concluí a carreira 70 e na carreira 71 nós faremos 13 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 17 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes. E no final, 4 pontos baixos. Essa carreira totalizará 108 pontos. Vou fazer aqui a minha e retorno. Concluí a carreira 71 e na carreira 72 nós faremos 108 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha carreira 72 e retorno. Concluí a carreira 72 e na carreira 73 nós faremos 3 pontos baixos, uma diminuição, 16 pontos baixos, 5 vezes, depois uma diminuição e depois mais 13 pontos baixos no final. Essa carreira totalizará 102 pontos. Vou fazer aqui a minha e retorno. Concluí a carreira 73 e na carreira 74 faremos 102 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha carreira 74 e retorno. Voltei com a carreira 74 pronta. E agora na carreira 75 nós faremos 11 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 15 pontos baixos, uma diminuição, 5 vezes. E no final, 4 pontos baixos. Essa carreira totalizará 96 pontos baixos. Vou fazer a minha e retorno. Concluí a carreira 75 e na carreira 76 faremos 96 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha carreira 76 e retorno. Carreira 76 concluída. Agora na carreira 77, iremos fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 14 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes e no final 12 pontos baixos, totalizando 90 pontos nessa carreira. Vou fazer aqui a minha carreira 77 e ao final retorno. Concluí a carreira 77. Agora eu vou colocar um pouco de enchimento para preencher essa parte aqui da frente. Vocês observem que ele fica assim, por causa do peso da tromba, meio caído. Mas quando a gente colocar mais enchimento, a cabeça vai levantar, tá? Nós vamos precisar de bastante enchimento aqui para essa cabeça. Eu vou providenciar mais, porque aqui minha vasilha já ficou vazia. Como sempre, vamos observando os volumes, para ir modelando também com enchimento, certo? Então, a bochecha, observem a diferença.
E o dengoso está cada vez mais expressivo. Já temos a cabeça unida ao corpo, as orelhas posicionadas e o enchimento no lugar. No próximo vídeo, que será o último da série, vamos finalizar a cabeça, farei as marcações do rosto, bordarei as sobrancelhas e os cílios e ainda tem a borboleta charmosa que pousa na pontinha da tromba. Se você está curtindo esse projeto, aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. A reta final está imperdível. Até lá!